Olá, eu sou Cristina Botalo e este é meu canal de vídeos no YouTube e no meu blog. Aliás, meu blog é blog.cristinabotalo com 2 T's e 2 L's.com.br. Tem um monte de coisa bacana lá, passo a passo, vídeo, dicas, enfim. E um dos trabalhos que eu mais faço, ou que as pessoas até mais identificam, né, no meu histórico de técnicas, é a pintura em tela com uns traços e uns desenhos bem coloridos e assim mais estilizados. Então hoje eu trouxe uma dessas pinturas. Normalmente eu trabalho com essa tela painel, que é essa mais larga, porque eu gosto de pintar também as laterais. Aí essa tela, sobre essa tela eu faço o desenho, né? Ou risco, ou transfiro o desenho que eu vou pintar, como vocês estão vendo aqui. E a pintura é muito simples. A minha técnica é interessante. Até muitos professores de escola acabam adotando esse trabalho com seus alunos justamente pela facilidade de se aplicar e explicar, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma pinturinha bastante simples. Primeiro eu trabalho com tintas acrílicas, né, que são acrílicas para tela. Essas tintas vêm em potes ou em bisnagas, né? Eu gosto de trabalhar com essa marca, que é a Corfix, e eu vou usar um pincel chanfrado. É um pincel de filamentos sintéticos, me acho bem interessante, eu uso os pincéis da Tigre. E eu vou começar aplicando a tinta, ó, eu não diluo, eu trabalho com a tinta pura, como ela vem, e vou espalhando, tá? É uma tinta que tem uma secagem rápida, mas a gente consegue trabalhar bem, tá? Não é complicado de espalhar. Eu vou reservar alguns espaços aqui, porque o peixe tem o olho e tem algumas bolinhas que são pintadas em outras cores, tá? Então eu vou seguindo essa composição, vou deixando os espaços em branco. Essas espirais também, tá? Vocês estão vendo, não tem segredo nenhum, eu vou pintar e vou aos poucos acrescentar outros tons, porque esse peixe ele tem o corpo em diversos tons de amarelo e laranja. Mas não é uma mistura, tá? Cada parte foi pintada de uma cor, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a sequência. Então, eu comecei amarelo claro, amarelo médio, um pouco mais escuro, aqui misturado com laranja e até chegar no laranja puro. Então, desde o amarelo claro até o laranja, você vai pintando dessa mesma forma. Agora, eu vou colocar os detalhes, tá? Então, no corpo do peixe, as bolinhas que eu reservei ali, eu vou pintar com esse azul, azul cobalto, tá? E aí eu já aproveito e faço o seguinte, ó. Eu gosto muito desses pincéis de filamentos sintéticos, e eu tenho chanfrado, chato, dependendo da área que eu for pintar. Aqui a minha tela, ela já recebeu inteirinha uma demão de tinta branca. Eu gosto de trabalhar no fundo preparado com branco. Mesmo assim, ó, o olho vai ficar em branco, eu aplico mais uma demão da tinta branca, tá? E aproveito esse branco que tá aqui no meu pincel, misturo com o azul cobalto e vou fazer um azul um pouquinho mais claro. E é esse azul que eu vou aplicar aqui, ó, nas bolinhas, né, do corpo do peixe. Aí você pode até colocar mais ou menos escuro, se quiser fazer uma bolinha de cada cor também pode. O bom desse trabalho é que ele é bem solto, né, não tem regra. Essas 3 bolinhas são em azul e as espirais aqui do corpo eu vou fazer em tons de vermelho. Então, eu vou misturar o alizarim com o vermelho francês, que é um vermelho um pouco mais claro. Sempre que você for trocar a cor de tinta do pincel, aí sim você tem que lavar com água, tá? Lava com água, tira o excesso num paninho úmido, tá? E vem com a cor seguinte. Então, ó, mistura desse vermelho francês com alizarim. Eu gosto sempre de fazer as misturas, que aí as cores ficam bem particulares, né? E aí com essa mistura eu vou pintar as espirais. Aqui vale a mesma regra, se você quiser deixar algumas umas espirais mais escuras, outras mais claras, também é válido. Daí esse excesso de tinta eu nunca deixo, ó, vocês estão vendo que eu vou retirando, tá? Não precisa deixar
o excesso de tinta. E se o contorno aqui entre uma cor e outra não ficar preciso, não tem problema. Tá? Eu nem gosto muito de ficar marcando certinho, eu gosto de deixar parte do fundo aparecendo. Lembrando que como a tela já tá pintada com a tinta branca, todo o seu trabalho já tá pintado. Então eu vou continuar trabalhando dessa maneira, ó. Deixa eu pegar aqui. Opa. Tem um passo a passo já mais adiantado, ó. Eu fui fazendo as bolinhas, depois eu fiz essas bolhas com tons de azuis mais claros, né? Eu misturei mais branco. E já fiz também aqui no chão esses detalhes, ó, com verde inglês claro. E depois, misturando com esse verde de Hooker, eu fiz esses detalhes aqui do que seriam as algas. Essa misturinha aqui do meio é esse vermelho aqui que eu preparei, misturado com branco, tá? Então, eu sempre vou aproveitando, ó, a tinta que tá aqui no godezinho, né, na bandejinha, a tinta que vai sobrando, ó, você vai aproveitando. Então, essa mistura, ó, serviu para eu fazer essa pintura aqui, tá? É tudo muito simples, é um chapado, não tem grandes segredos. Mas depois que você pintou o seu motivo, que pode ser um peixe, como aqui, pode ser um outro tipo de bicho, pássaro, gato, né? Eu tenho aí uma série de desenhos já, e muitos são animais ou flores. Depois que você pintou os motivos, aí você vai pintar o fundo. O fundo a gente sempre deixa pro final, tá? Eu vou virar aqui a bandejinha e eu vou pintar esse fundo com o verde veronese, só que misturado com branco, tá? Opa, peguei muita tinta, não precisa tanto assim. Essa mistura agora com branco, tá? Eu acrescento algumas gotas de água, porque para fazer o fundo, eu vou pincelar uma área maior, eu vou trabalhar com um pincel mais largo, como vocês podem ver, esse pincel chanfrado é o número 18, tá? Essa referência aqui, 437, é um dos pincéis que eu mais uso, tanto para tela como para tecidos, tá? E com essa mistura, agora fica fácil, ó, a tinta misturada com um pouquinho de água, ela corre mais fácil, como vocês podem ver, tá? E eu consigo espalhar bem. Eu gosto de deixar o fundo com algumas manchinhas. Então, primeiro, ó, eu não encosto a cor de fundo no motivo, eu deixo um espaço e vou pincelando assim, meio pinceladas cruzadas, né? E algumas partes do fundo acabam ficando aparentes. E eu gosto muito desse resultado, eu realmente costumo deixar. Claro que não tanto assim, né? Você vai trabalhando, tira o excesso de tinta, tá? Todo esse excesso, ó, a gente tira espalhando, tá? E aqui eu vou dar mais uma dica para você, e se você for professor, estiver orientando seus alunos, prepare a quantidade de tinta que seja suficiente para pintar todo o seu fundo, né? Normalmente o fundo é uma área grande, então a gente precisa ter uma quantidade maior de tinta. Os painéis normalmente são pintados também na lateral, tá? Então as laterais também vão ser pintadas na mesma cor ou uma cor que você queira. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse meu que já tá terminado e seco, eu vou mostrar o contorno, que é a finalização do trabalho, ó. Vocês podem ver aqui, esse pronto, ele tem esse contorno preto. E nesse caso, eu trabalhei com a tinta relevo, tá? Tinta relevo preta, que é essa aqui, tinta relevo 3D. Você pode usar também a tinta acrílica para tela preta, trabalhar com pincel, enfim. O relevo, ele é fácil de aplicar, porque ele vem na bisnaga, e no caso da tela ele dá um efeito interessante, que é ficar em relevo mesmo, tá? Então, ó, agora é só vir aqui e finalizar. Para quem tem prática, trabalhar com a bisnaga é fácil, é como se você estivesse segurando uma caneta e escrevendo. Se você não tem tanta prática, eu recomendo que você pratique, ó, num pedaço de papel toalha, numa bandejinha, tá? Um movimento solto, que você faz uma pressão leve, mas sem apertar demais. E o traço, ele tem que ser feito rapidamente, ó. É uma vez. Se você fica muito tempo insistindo, o traço pode acabar ficando mais carregado, mais grosseiro,
tá? Então procure fazer, é o que a gente chama, é um traço bem gestual. Se desencaixar, não tem problema. Na verdade, esse grafitado, né, que é essa técnica que eu faço, e eu batizei assim, ele fica mais bonito quando ele é mais natural, mais solto, tá? Então, ó, agora eu vou definir todo o desenho, né, que a gente fez, aqui é o corpo, as espirais do peixe, eu vou definir tudo com esse preto. E cada trabalho vai ficar de um jeito, vocês podem ver, esse daqui não vai ficar igual ao outro, e esse é o barato dessa técnica, né? É você personalizar com a sua marca. Ó, o olhinho do peixe, a gente pode definir, né? E assim por diante, ó, aqui nas algas também eu vou fazer. O contorno pode ser assim, eu posso fazer traços. Aí é muito à vontade, né? Você fica à vontade para decorar como você quiser. E é sempre interessante, ó, marcar, demarcar, né? Definir o chão, que isso vai deixando o seu desenho mais detalhado e assim ele fica melhor para ser visualizado. Então eu vou mostrar para vocês mais uma vez esse trabalho aqui finalizado. É uma técnica muito bacana para a escola, você que é professor de artes ou professor mesmo regular e quer fazer com seus alunos um trabalho simples que eles vão gostar, eu recomendo. Muita gente, muitos professores me procuram falando desse trabalho e eu sei que aplicam e que o resultado é legal. Então, vocês façam, aproveitem também e continuem acompanhando aqui meu canal, acompanhando o meu blog, porque eu sempre coloco novidades aqui e lá. Então, até o próximo vídeo e muito obrigada!